noite, irmãos. É com muita alegria que nós iniciamos mais um culto daqui da Igreja Presbiteriana de Durandé. E gostaria de convidar você aí na sua casa que participe também deste culto. Embora num formato diferente, né, onde nós estamos aqui com uma equipe pequena, mas você na sua casa, tire esse tempo. É momento de culto, é momento de você estar conosco, participando do culto e louvando e glorificando a Deus juntamente conosco. Salmo 125, o versículos de 1 a 2. Nós vamos ler esse versículo. Acompanhe também na sua Bíblia. É bom também ter a Bíblia na sua mão acompanhando, embora seja um culto diferente, como já disse, mas carregue a Bíblia com você. Eu vou ler esses dois versículos com vocês. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Esse é um texto oportuno para o momento que nós estamos vivendo hoje, para o momento que o mundo está passando. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Que esse momento que esse texto possa refletir no seu coração essa fé inabalável que nós temos que ter no Senhor, porque Ele é a nossa fortaleza, a nossa rocha, e nele nós devemos confiar. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Vamos cantar um cântico, o hino de número 177. Vou dar aos irmãos que nos ajudem aqui, nesse momento de louvor. Vamos orar nesse momento. Estaremos orando.
convido você também em sua casa, ore ao Senhor, clame ao Senhor nesse momento, peça a Ele que fale o seu coração e também traga as bênçãos dEle através deste culto, através desse momento que nós estamos fazendo aqui, e que Deus possa estar falando o seu coração nesse momento. Sabemos que tem pessoas nos assistindo lá de Belo Horizonte, de Cabo Frio. Muito obrigado pela sua participação aqui no culto. Ore conosco também nesse momento e clame ao Senhor que fale o seu coração nessa noite. Senhor, nós engrandecemos o nome do Senhor e exaltamos, porque Tu és Deus soberano sobre todas as coisas. Em Ti, ó Deus, nós confiamos, em Ti, ó Deus, nós entregamos, ó Deus, o nosso coração. Esse momento que nós passamos, ó Deus, é um momento global. As pessoas estão tensas, ó Deus, com medo, alguns estão em pânico. Ó Pai, em nome de Jesus, que a fé do Senhor, a fé que restaura a nossa alma, possa, ó Deus, estar também no coração daqueles que nos assistem nesse momento, ó Deus, nessa noite. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, tenha misericórdia, Deus, da nossa nação, nesse momento conturbado também na política. Tenha misericórdia, ó Deus, porque nós precisamos do Senhor. Ó Deus, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo bondoso, gracioso, em momentos bons, em momentos ruins, ó Deus, o Senhor continua sendo Deus. E essa, ó Deus, é a esperança que arde no nosso coração, porque não podemos confiar em nós mesmos, mas somente em Ti. Ó Deus, fala no nosso coração, traga, ó Deus, no nosso coração a palavra, ó Deus, de esperança, de vigor, de ânimo, para que nós possamos, ó Deus, encarar todos os dias, ó Deus, esse mundo tenebroso, ó Deus, de cabeça erguida, sabendo que o Senhor está conosco. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, Deus, pela presença do Senhor, ó Deus, aqui no nosso meio. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. O Senhor continua sendo o Deus soberano, o Deus da Bíblia, aquele que reina sobre todos os povos. Nós te adoramos. Impérios caem, reis e reis se vão, pouca coisa existe na qual a solução. Esses enganos não nos podem atingir. Se feridos somos, Com fé podemos seguir no Senhor. A igreja vive sempre sobre terra firme, construída está no Senhor. A igreja vive sempre em Cristo, a rocha assim triunfará. em constante guerra é a vida do cristão. O inimigo ao redor sempre quer nos atacar. Bem maior do que há no mundo é o que habita em mim. Se marchemos de joelhos pra vitória, enfim. O Senhor, a igreja vive sempre sobre terra firme, construída está o Senhor. A
a igreja vive sempre. Em Cristo a rocha sim triunfará. Nunca se viu Jamais se ouviu sobre as bênçãos que o Pai nos reservou. outro sereno piscar de olhos, sim. Com Jesus então irei reinar, irei reinar no Senhor. A igreja vive sempre, sobre terra firme, construída está no Senhor. A igreja vive sempre, em Cristo rocha sim, em Cristo rocha sim, virá para sempre. Problemas técnicos, né? Nós estamos ao vivo, né? Vamos lembrar disso, que nós estamos ao vivo e acontece, né? No momento de ensaio estava tudo legal, tudo normal, mas acontece. Mas estava ouvindo ali, saiu direitinho, deu para ouvir as vozes normal, com um chiadozinho, mas deu para ouvir sim. Glória a Deus por isso. Ainda no livro de Salmos, eu convido você a abrir lá em Salmos 9, de número 9, o versículo também, versículo 1 e o versículo 2. Você que está com sua Bíblia aí na sua casa, talvez uma versão diferente da nossa, mas esse texto é um texto que dá para todos nós entendermos aquilo que ele está querendo nos dizer. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, através também desse texto, ações de graça. Salmos 9, versículo de 1 ao 2. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Será que é momento de nós cantarmos louvores? Será que nesse momento é o momento de nós exaltarmos o Senhor? Esse texto nos fala de todo o nosso coração. Nós devemos cantar e contar as maravilhas que o Senhor tem feito. É um Deus eterno, um Deus que não muda, um Deus que não falha. E esse Deus, ele merece ser louvado e adorado, mesmo nos momentos difíceis que nós estamos passando. Então louve com o Senhor, louve a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser, porque Ele é altíssimo e Ele merece todo o louvor. Então nesse momento nós estaremos louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, nós o louvaremos nesse momento.
exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado o seu nome. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Olhe para a cruz. Jesus tem a salvação. Jesus é a solução. Ele merece ser exaltado porque Ele sacrificou por nós. Ele morreu pelo seu pecado. Ele morreu para pagar o seu pecado. Glorifica o Senhor olhando para a cruz. Olhe para a cruz, e para a cruz eu vou. Preciso ver participar, de sua obra vou cantar. Meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Início da vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe pra vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou quem é. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós queremos saudar os nossos irmãos que estão aí do outro lado, nos assistindo, participando conosco deste culto, dessa noite, com a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aí vivendo esse período totalmente inédito na história da humanidade e na história da igreja recente, que é esse momento de reclusão, de quarentena, em que nós não estamos podendo nos reunir. E a igreja, o próprio nome significa reunião, né? Assembleia dos crentes. Então, para nós é muito difícil vivenciar um momento que a gente não pode se reunir, não podemos viver como corpo, como assembleia reunida. Mas espiritualmente nós estamos reunidos, espiritualmente estamos ligados pelo mesmo corpo e ligados também espiritualmente, né, como videira verdadeira, somos os ramos dessa videira. Então estamos ligados a Jesus e ligados também à sua igreja. E nós vamos passar por este momento, nós vamos superar este momento, nós vamos vencer isso. Em breve estaremos juntos novamente e veremos os frutos, as bênçãos que vieram desse momento de reclusão, desse momento aí de quarentena. Nós nessa noite vamos meditar em Gênesis, no capítulo 50, o verso 15 ao 21, que fala da magnanimidade de José para com seus irmãos. Gênesis 50, de 15 a 21. E diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora,
que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação de Deus para a compreensão da sua palavra. Deus bendito, nós estamos diante da tua face nessa noite, como igreja do nosso Senhor Jesus, estamos reunidos espiritualmente, estamos congregados, ó Deus, diante do Senhor, para te adorar, para te exaltar, para glorificar o teu santo e excelso nome. E já o fizemos, ó Deus, pelas leituras, pelos cânticos, pela oração, nós estamos exaltando o teu santo e excelso nome. Mas agora, ó Pai, nós precisamos muito de ouvir a tua voz. Precisamos muito, ó Deus, de que o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor traga uma palavra nova. Uma palavra, ó Deus, que nos alimente e nos sustente em dias tão difíceis nos quais temos vivido. Derrama a tua graça sobre o teu povo, espalhado sobre a face da terra. Abençoe-nos, ó Deus, com a tua voz, com a tua palavra. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amados, hoje poucas pessoas atravessam pântanos na nossa região, mas há regiões muito alagadas, onde há pântanos, há lugares alagados, terrenos não firmes. E quando atravessamos um pântano, um brejo, como conhecemos aqui no interior de Minas Gerais, o único modo de fazê-lo é procurando os lugares mais firmes, no meio daquele pântano, no meio daquele lugar de terreno todo móvel, terreno não firme, a gente procura os lugares mais firmes. E às vezes temos que andar até zigue-zagueando para encontrarmos um lugar mais seguro para fazermos certa travessia. Apalpando assim, nós vamos naquele lugar não firme até chegar ao outro lado. A mesma atitude nós devemos ter diante das coisas da vida, que tentam nos fazer naufragar, tentam nos fazer afundar. Nós devemos ter a mesma atitude, procurar os lugares mais firmes, onde possamos colocar os nossos pés, para passar quando a gente enfrenta na nossa vida esses pântanos, esses lugares de terra não firme. Nós precisamos procurar segurança para atravessar este momento, essa situação na qual talvez possamos estar passando. José sempre foi um dos personagens mais lindos da história bíblica, um dos personagens que mais nos emocionam com a sua vida, com o seu testemunho, com a sua firmeza, com a sua fidelidade. Ele é uma pessoa que nos chama muita atenção, né, pelo seu caráter, pela sua forma firme com a qual ele viveu, e mesmo nos momentos mais difíceis que ele passou, passando por momentos em que parece que ele não pisava em terra firme, ele manteve-se tranquilo, confiante, manteve-se com os pés firmados sempre na rocha que é o Senhor nosso Deus, e ele venceu todos os pântanos, todas as areias movediças que estavam no seu caminho. Ele venceu, porque confiou no Senhor. Em toda a sua vida, ele colocou a sua confiança de fato no Senhor. Ele firmou nas promessas do Senhor, e por isso então ele conseguiu a vitória. Ele teve vitória nessa sua jornada difícil, cheia de altos e baixos. Ele foi abençoado, porque de fato confiou, colocou a sua confiança naquele que é a base segura para a nossa vida. Então, baseado nesse texto da história de José, eu gostaria de meditar nesta noite sobre o Deus que dirige a minha história. Deus dirige a história de cada um de nós. Deus está conduzindo a nossa história. E foi isso que José entendeu. Que Deus estava dirigindo, que Deus estava guiando, que Deus estava levando-o para o centro da sua vontade. E mesmo nos percalços, nos momentos de aflição, de lutas, ele sabia que Deus estava no controle.
ter então a ideia certa sobre determinados pressupostos é uma das coisas mais fantásticas da vida. Nós morremos e vivemos pelos conceitos que temos em nossa mente. Pelos conceitos que temos estabelecido no nosso coração, nós somos felizes ou infelizes. Somos abençoados ou não abençoados por aquilo que pensamos, por aquilo que baseamos a nossa vida, por aquilo em que nós estamos firmados. Nossa vida será uma vida feliz ou uma vida infeliz, baseada nesses pressupostos que temos em nossa mente, em nosso coração. O que pensamos, por exemplo, de Deus, correta ou incorretamente, pode trazer sossego ou pode trazer desconforto para a nossa alma. José, então, ele mostra que ele tinha um conceito muito alto de Deus. Ele tinha um conhecimento muito profundo do Senhor. Ele baseava a sua vida em pressupostos muito firmes. Por isso ele não vacilou. Por isso ele manteve-se firme, mesmo nas horas mais sombrias. Ele manteve-se calmo, sereno, firme, jamais abriu mão, jamais abdicou, né, da fé que ele tinha no seu Deus. O verso 19 nos diz que respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? A primeira coisa que a gente nota nesses pressupostos de José é que José tinha uma concepção que ninguém ocupa o lugar de Deus, que o lugar de Deus é o lugar de Deus e ninguém pode ocupar esse lugar. Ele então fala para os seus irmãos: olha, não temais, acaso estou em lugar de Deus? E olha que José estava numa posição muito exaltada, numa posição de muito poder, de muita influência. Ele era o primeiro-ministro do Egito, o homem de confiança de Faraó, o reino mais poderoso desses dias. Foi nos dias de José que construíram as pirâmides do Egito e grandes obras que ali se realizaram. Foi nesse período da história de José que eles realizaram essas construções. E José, sendo o homem poderoso do Egito, ele entende que há alguém mais poderoso do que ele. E esse alguém é Deus. E Deus está no seu lugar, governando. E que nesse lugar que Deus está, ninguém pode assentar. Ninguém pode tentar usurpar esse lugar. Esse lugar é próprio somente a Deus. E José diz: olha, eu não posso estar ou pensar em estar no lugar de Deus. Eu não sou Deus. Eu não posso decidir certas coisas. É Deus quem decide. Ninguém ocupa o lugar de Deus. É maravilhosa essa concepção que José tinha de Deus e da história, sabendo que Deus estava governando a história e os atos, os mais diversos, Deus estava no controle e estava conduzindo todas essas coisas. Ter então essa consciência é muito importante. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele parece que exalta o seu coração e ele parece que se vê como Deus. Ele se vê como alguém de uma posição muito elevada, que está ocupando um lugar como se fosse de Deus. Por isso foi humilhado até reconhecer que o Altíssimo tem o domínio sobre tudo. Mas José não. José reconheceu desde o princípio que Deus tem todo o poder, que Deus está assentado sobre um alto e sublime trono e que Ele está no seu lugar e que nesse lugar ninguém mais pode estar, somente Deus. Em Isaías 42, o próprio Deus diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. O próprio Deus dizendo que a sua glória Ele não dá a outrem. A sua glória é somente dEle. Há coisas que são próprias somente de Deus. Ele não
dá essas bênçãos às suas criaturas. E, por exemplo, o poder, a soberania, esta forma de governo do universo, isso aí é somente de Deus, só Ele tem esse poder. Um dos seus anjos, um anjo cheio de luz chamado Lucifer, era um anjo magnífico, um dos mais belos e mais sábios de todos os anjos. Ele quis tomar o lugar de Deus, mas não pôde, porque esse lugar só pertence a Deus. E ele então foi expulso do céu, foi julgado do céu abaixo, porque o céu não pôde mais conter a presença daquele que se rebelara contra a soberania do Deus Todo-Poderoso. Então José tem esse conhecimento: ninguém ocupa o lugar de Deus. Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Esse lugar é só de Deus, de julgar, e Deus é que ocupa, e eu não estou nesse lugar. Isso é somente função de Deus. No verso 20, José diz: vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Outro pressuposto que José tinha muito importante, que dava base segura à sua vida, é que ninguém pode fazer o que Deus não permite. Somente com permissão de Deus, anjos, demônios e homens podem fazer o que fazem. Ninguém faz alguma coisa se Deus não permitir. Os irmãos de José estavam com a consciência pesada, porque tinham feito muito mal a José, e eles temiam que José agora retribuísse o mal que ele tinha causado. Mas José disse: não, vós na verdade intentastes o mal contra mim, mas Deus, Deus converteu em bem esse mal. Ou seja, ninguém pode fazer, mesmo que seja o mal, sem a permissão de Deus. Somente com a permissão de Deus alguém pode fazer alguma coisa, mesmo que seja uma coisa má, uma coisa perversa, uma coisa totalmente sem noção, mas somente com a permissão de Deus alguém pode fazer alguma coisa. Às vezes, os próprios cristãos não têm muito a certeza deste fato, Mas nós observamos na Bíblia, no Antigo Testamento, um macumbeiro que entendeu muito bem essa questão. O macumbeiro se chamava Balaão, e ele foi convocado a amaldiçoar o povo de Israel, a fazer uma macumba para Israel. Mas, chegando lá no reino de Balaque, ele avisou para Balaque: eu só vou fazer o que Deus permitir. E quando ele então fez os sacrifícios e abençoou a Israel, Balaque chamou a atenção de Balaão: puxa vida, te trouxe de tão longe para amaldiçoar esse povo, e você somente abençoa este povo. E aí Balaão responde, uma resposta maravilhosa, de um macumbeiro que conhecia a Deus mais do que muitos crentes. E esse macumbeiro diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem Deus não denunciou? Eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Olha que coisa maravilhosa. Ele encerra dizendo assim: agora se poderá dizer de Jacó e de Israel, que grandes coisas tem feito Deus. Esse Balaão tem um conceito de Deus maravilhoso. Embora não fosse um servo de Deus, embora fosse um homem ímpio, um homem movido por desejo de riquezas, um homem avarento, um homem que vende a sua alma por causa de dinheiro e faz coisas que não deve fazer por causa do resultado financeiro, mas ele tem um conceito de Deus correto, um conceito que às vezes muitos crentes não têm, que ninguém pode fazer o que Deus não permite. A pessoa só pode fazer alguma coisa, mesmo os anjos e os demônios só podem fazer alguma coisa
se for com a permissão de Deus. José também possui então essa percepção clara de que Deus está no controle da história. É exatamente essa leitura que José faz quando ele diz que os irmãos intentaram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Deus permitiu aquele mal. Deus permitiu para fazer cumprir a sua vontade, para escrever a sua história de salvação naquele momento da história da humanidade. Então José é livre de ressentimentos, José é livre desse desejo de vingança por causa desses conceitos, por causa de ter a fé firme, firmada, a fé bem sólida nesse Deus que dirige tudo e que nem o mal pode ser feito se Deus não permitir, nem o mal pode ser feito. Então, José é um homem de pressupostos muito profundos, muito fortes, e que tornam-se uma base segura para a sua vida. O primeiro deles, ninguém ocupa o lugar de Deus. Ninguém pode ocupar esse lugar, só Deus é que pode assentar neste lugar. Segundo, ninguém pode fazer o que Deus não permite. Se Deus não permitir, ninguém pode fazer nada. Mas, em terceiro lugar, observamos aí também, nesse mesmo verso, quando ele diz que, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Ou seja, Deus pode transformar o mal em bem. Nós não sabemos, de ninguém que tem esse poder de transformar o mal em bem. Mas José diz que Deus tem esse poder, Deus tem essa autoridade. E é incrível como a própria história de Satanás, a própria história do diabo, que se tornou um mal nesse reino de Deus, Deus usa a própria história do diabo para o bem. Deus converte essa história, Deus muda essa história da rebelião. E mesmo a rebelião do diabo, com seus demônios e os homens ímpios, ainda assim, essas coisas exaltam a Deus. Deus transforma, Deus muda, Deus converte, Deus opera. Deus tem esse poder de transformar o mal em bem. Só Ele tem esse poder de fazer essa grande obra. E a gente nota então na vida de José, quantos males ele sofreu, na mão dos irmãos, na mão daqueles que o compraram como escravo, nas mãos de Potifar e de sua família, depois na prisão, quantos males José sofreu. Mas o texto diz que o Senhor era com José. Você pode pensar que o Senhor era com um rapaz, com um moço crente, que era tão fiel a Deus, e o Senhor era com ele quando foi perseguido pelos irmãos, vendido como escravo, quando foi tratado como escravo por anos, quando depois acusado falsamente, foi preso, lançado numa prisão lá do Egito. Você pode pensar que Deus era com José nesses momentos todos, mas a Bíblia diz que é isso, Deus era com José, Deus estava com ele. Na verdade, Deus ser com José é maior do que estar com ele. Esse verbo aí, Deus era com José, é maior do que estar somente com ele, porque Deus estava na sua vida, guiando para um propósito maior que Deus tinha para a sua vida. Você crê que Deus é contigo? Você crê que Ele controla a sua história pessoal e a história da sua família? Você crê que Deus controla a história das nações? Você crê que Deus pode mudar o mal em bem? Você crê que coisas como essas que nós estamos vivenciando agora podem ser transformadas em coisas positivas, em coisas boas? Deus pode trazer um resultado positivo dessas coisas para a nossa vida. Você crê nisso? As coisas não são o que parecem. Não há poder neste mundo que não seja por Deus controlado. Deus tem o poder sobre
todas as coisas, e Ele guia as coisas, até as coisas más, Ele guia para cumprir os seus propósitos, que são muito maiores do que os nossos. Lá em Isaías 40, Deus diz assim: eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Nós não podemos comparar Deus com nada deste mundo. Ele é maior, Ele é mais completo e mais perfeito, e Ele é, de fato, superior a tudo o que conhecemos. Não há com o que o compararmos. De fato, Ele é aquele, é o único que pode transformar o mal em bem. Ele é um Deus maravilhoso. Então, na visão de José, ninguém ocupa o lugar de Deus. Só Deus pode assentar nesse trono. Ninguém pode fazer o que Deus não permitir fazer. Só com a permissão de Deus é que acontecem as coisas no mundo e no universo. Mas também Deus pode transformar o mal em bem. E eu gostaria de terminar a nossa meditação dessa noite, lembrando uma história que ocorreu lá na Romênia. Um homem sempre dizia para o seu filhinho, ele falava assim: haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. Ele sempre pegava o menino no colo, abraçava o menino e dizia: haja o que houver, meu filho, eu sempre estarei do seu lado. E passados uns tempos, houve um terremoto lá na cidade, um terremoto de grandes magnitudes, e derrubou muitos prédios, inclusive a escola onde esse garoto estudava. E o pai então correu para lá, para o prédio da escola. Chegando lá, estava tudo destruído, era um montão de escombros a escola. E aquele pai com outros pais começaram a trabalhar desesperados, retirando tijolos, concreto, e lutando para ver se resgatava alguém, gritando, chamando o nome, e não ouviam nada. Os bombeiros chegaram também e começaram a trabalhar. E foram horas de agonias, horas incansáveis de trabalho, mas muitos pais começaram a desistir pela exaustão, pelo cansaço, pela situação que era difícil ali de remover aqueles escombros. Muitos pais foram desistindo, mas aquele pai não desistia. Ele não se cansava, não se dava por vencido, e ele foi lutando, até que num determinado momento, tirando uma grande pedaço de laje, gritou-se lá do fundo daquele concreto, lá do fundo daqueles escombros, uma voz fraca, chamou de lá, e o pai disse: meu filho, você está aí? E ele disse: eu estou aqui, meu pai. Eu estou aqui com os meus colegas. E mais algumas horas eles conseguiram remover e encontraram ali toda a turma. E estavam debaixo de uma laje que estava protegida por colunas. Aquela laje desceu, mas não esmagou aquelas crianças. E foram todas resgatadas com vida. Após então esse resgate, o programa de televisão foi entrevistar aquela criança e perguntou então para aquela criança o que ela viveu ali naqueles momentos difíceis. E aí o garoto disse: olha, eu falei para os meus amigos que eles não precisavam ter medo, pois o meu pai ia nos achar. Ele prometeu que sempre iria estar ao meu lado, e meu pai nunca quebrou nenhuma promessa. Eu então confiei que o meu pai estaria ali, lutando para nos resgatar, lutando para nos salvar naquele momento ali de angústia. Então, assim também é o nosso Deus. Ele nos fez grandes promessas. Nós cantamos há pouco um hino que diz: firme nas promessas. E nós devemos, de fato, nos firmar nas promessas de Deus. Ter conceitos certos sobre Deus. Os conceitos que temos sobre Deus nos farão felizes ou infelizes. Os conceitos que temos sobre Deus nos farão abençoados ou não abençoados. Aquilo que pensamos acerca das coisas espirituais nos darão bênçãos
ou nos trarão maldições. Então devemos pensar correto, como está na Bíblia, sobre Deus. E usar aqui o exemplo de José, que pensava tão corretamente sobre Deus e sobre as obras de Deus. E isto foi um terreno seguro para ele nos momentos mais difíceis de sua vida. Ele manteve-se firme naqueles momentos de maior angústia, porque os seus pressupostos eram os pressupostos corretos acerca de Deus e acerca de suas obras. Que Deus então nos abençoe, que nós tenhamos os conceitos corretos sobre Deus, que nos ajudarão a ter uma vida feliz, uma vida abençoada e feliz. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós vamos orar novamente. Deus bendito, nós te adoramos, ó Pai, pela tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela, ó Deus, de fato nos ensina. Ela nos mostra o caminho a seguir. Ela, ó Deus, de fato nos alimenta e nos sustenta. Ela nos dá, ó Deus, a base segura para vivermos, ó Deus, para a glória do Senhor. E uma vida, ó Deus, que exalte o teu nome, mas que seja também uma vida de bênção sobre a terra. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Abençoa o teu povo, Deus, espalhado sobre a face da terra. Abençoe a tua igreja, ó Deus, que não está congregada, que não está reunida em assembleia, mas que é uma igreja, ó Deus, que está te adorando, mesmo em seus lares, mesmo em suas casas. O teu nome tem sido exaltado, o Senhor tem sido glorificado em nossas vidas. Abençoa e fortalece a tua igreja. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode transformar o mal em bem. Cremos, ó Deus, que depois desse período de aflição, virá um período de bênção, um período de colheita e um período, ó Deus, de vermos a tua graça abundante sobre as nossas vidas. Confiamos no Senhor, ó Pai. É nestes pressupostos que baseamos a nossa vida, de que tu és um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus poderoso, um Deus que tem poder e que se assenta no trono e que transforma o mal em bem. Derrama a tua graça, Senhor, sobre estas vidas que precisam muito do Senhor. Que nessa noite, ó Deus, estão orando, estão clamando e buscando a tua graça. Que o Senhor esteja assistindo o teu povo e abençoando. Nós entregamos, ó Deus, a tua igreja nas tuas mãos. Entregamos os enfermos, ó Deus, diante do Senhor. Na nossa igreja, ó Deus, vários irmãos enfrentam, Deus, aflições e lutas. Nosso irmão João Peixoto, a nossa irmã Dona Mariinha, Senhor, a nossa irmã Laodiceia, a nossa irmã, ó Deus, Dona Nélia, e tantos outros irmãos, ó Deus, precisam de bênçãos especiais. Derrama a tua graça, Senhor, a tua bênção sobre essas vidas. Nós te oramos, ó Deus, com gratidão, no nome do teu Filho Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, nosso eterno e bendito Pai, e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado aí por estar aí nos assistindo e participando conosco nessa noite. Não é só assistir, é também participar, é também adorar ao Senhor juntamente conosco, mesmo em seu lar, mesmo no seu ambiente aí familiar. Você também está conosco aqui adorando o nosso Deus. E nós agradecemos então a sua companhia espiritualmente aí do outro lado. Nós durante a semana estamos tendo poucas coisas. Praticamente limita-se ao programa da rádio, que vai de segunda a quinta-feira, de 8 às 9 da manhã. Tem sido as nossas atividades aí da semana. O povo está ligando o radinho ou acessando o link lá na internet e acompanhando o programa da rádio, orando para Deus operar por meio desse programa para a salvação de muitas vidas. Nós cremos que Deus pode fazê-lo, né? Então você pode ver aí no próprio link, né, deste culto de hoje, está lá o link da rádio. Amanhã, às 8 da manhã, estaremos lá, né, de fato, levando uma palavra de Deus também para o coração da nossa cidade, da nossa região aí, né, levando uma palavra todos os dias, de segunda a quinta, 8 da manhã, estamos lá na rádio, transmitindo o programa Viva Melhor. Muito obrigado a você, então, que nos prestigiou, que Deus, então, te abençoe. Nós agradecemos os irmãos, né, que estão aqui conosco nessa noite,
Temos aí uma equipe trabalhando para que este culto se realize. O Isaac está ali operando, né? A filmadora, o computador, os irmãos no som, outros aí, né, trabalhando em outros locais. Muito obrigado a todos vocês que ajudam a fazer com que este culto chegue às casas de muitos irmãos que estão aí no seu lar. Que Deus te abençoe. Tenhamos aí uma boa semana abençoada por Deus. Fique com Deus então, que Deus os abençoe.